Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante: fake news. Pessoal, esse assunto é importante para as duas disciplinas, tá? Tecnologia e inovação e língua portuguesa. Para os meus alunos de tecnologia e inovação, esse vídeo ele vai adentrar aquele campo do letramento digital. Eu havia falado para vocês que a disciplina ela tem 3 campos: pensamento computacional, letramento digital e tecnologias digitais da comunicação e informação. Então, nós vamos tratar do letramento digital essa semana. Já para os meus alunos de língua portuguesa, esse assunto ele vai desenvolver algumas competências de habilidade de leitura e escrita, tá? Já previstas para o ano de 2020. Pessoal, esse assunto, esse tema, fake news, ele é muito antigo, nós vamos ver ao longo desse bate-papo, mas recentemente, em 2016, depois da campanha presidencial americana, houve um grande embate sobre este tema no mundo inteiro, nas escolas. Nós tivemos também em 2018, nas eleições brasileiras, muita fake news sendo disseminada, sendo compartilhada por ambos presidentes, por pessoas, por apoiadores, militantes. E agora, em 2020, nós temos a pandemia e também inúmeros registros de fake news, né? Embora, muitas pessoas dizem que as fake news elas são compartilhadas pelos bots, no caso robôs, alguns estudos dizem que não, que a maioria das fake news ainda são compartilhadas por pessoas, por seres humanos. Então, por isso, é importante que tenhamos esse olhar crítico, tá? Para que tenhamos uma formação aí plena, né? Uma formação para atuar tanto no mundo real quanto no mundo digital, né? Sermos críticos, recebermos essas informações e termos as ferramentas para avaliar se é ou não uma fake news. Tudo bem? Então bora lá. You are fake news. Bom, o processo de desinformação ele não é novo, não é recente, tá? Como vocês podem ver aí, em 1835, o jornal The New York Sun publicou uma série de textos sobre vida na Lua. E, curiosamente, eles afirmavam que existiam, por exemplo, homens com asas de morcego, unicórnios, castores, bípedes, vivendo na superfície lunar. E embora, pessoal, existiam outros jornais que refutaram esta notícia falsa, qual a notícia que mais gerou repercussão, né? Com certeza, a notícia falsa. O propósito, era, obviamente, vender assinaturas. You are fake news. A segunda notícia que eu trago, pessoal, para evidenciar que fake news não é um fenômeno moderno, é uma radioteatro exibida em 1938. O que aconteceu? Naquele ano, no dia 30 de outubro de 1938, uma rede de rádio, a CBS, que existe até hoje inclusive, divulgou uma peça, uma radioteatro. Interrompeu a programação musical, normalmente, e divulgou a notícia em edição extraordinária e ali dramatizou uma invasão alienígena. O problema, pessoal, é que muitas pessoas perderam a introdução, da parte que era tudo uma brincadeira e realmente acreditaram, saíram às ruas, choraram, gritaram, a emoção tomou conta. Pânico coletivo, Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles. A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats. O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells,
o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas 2 vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane. Uma sorte do outro mundo. You are fake news. Pessoal, essa segunda imagem aí trata de uma propaganda nazista. A intenção ali era basicamente colocar o judeu como o inimigo da nação, evidenciar a superioridade ariana, a questão da raça, e também colocar o judeu como um perigo iminente ao povo alemão. Então nós temos aí 2 exemplos, pessoal, de fake news. A primeira é criada para entretenimento, no caso a radioteatro, e a segunda foi criada para influenciar ideias ou ações. You are fake news. Então, pessoal, se é fake, não pode ser news, correto? Como nós caracterizamos uma notícia, então? Primeiro ponto, ela é objetiva, tem um tom neutro, né? Apresenta fatos, equilibrada, mostra diferentes pontos de vista, apresenta evidências, os fatos, eles têm sustentação? Outro ponto interessante, cita especialistas, né? Quem disse, quais são as fontes, tem credibilidade nisso aí? E o último ponto aqui é atribuída a alguém, tá bom? Quem é o autor dessa notícia? É uma organização? É independente? Tem alguma motivação política, financeira? Logo, fake news são inverdades, fabricações, mentiras. Mas, gente, existem outros tipos de conteúdos que também podem contribuir para a desinformação. Então, bora lá ver. You are fake news. Então, pessoal, os exemplos a seguir não são mesmo que fake news, mas contribuem para o processo de desinformação. O primeiro ponto aí é sátira ou humor, tá, pessoal? Com certeza não existe nenhuma empresa de jet ski por aplicativo, mas é uma crítica às enchentes do Rio de Janeiro, né, e tudo mais. O segundo ponto aí, pessoal, é a questão da notícia tendenciosa. Existem 2 exemplos aí da mesma notícia sendo publicada por 2 diferentes tipos de canais de televisão. O primeiro aí diz o seguinte: em raro movimento, universidade premia bolsa de $22 mil para estudantes sem documentos. E depois, a mesma notícia vinculada pela Fox News Channel diz o seguinte: dinheiro para ilegais. Então é importante nós compararmos a linguagem. Depois, pessoal, nós temos a questão da opinião. Quando a gente lê uma notícia, um artigo com um título, e no decorrer do texto a gente percebe que existe uma linguagem tendenciosa ou interesses ocultos, a gente pode dizer também que isso é um tipo de propagação de desinformação, tá? Quase como uma fake news. Então fiquem atentos quanto a isso. Depois a gente tem o conteúdo patrocinado, né? O conteúdo pago. Então parece notícia, mas tem a finalidade de vender algo, ou seja, é publicidade. Certo? A gente vê muito isso hoje em dia. Por último, pessoal, tem as notícias caça-cliques. Seriam aquelas informações vinculadas em jornais, internet, sites, YouTube, vídeos do YouTube especificamente, que procuram ali apenas visualizações. Eles colocam um título enganoso e você clica, você acessa a informação achando que tem algo fantástico ou uma informação relevante, mas no final você foi enganado, né? Basicamente é isso. Depois aqui, a gente tem uma pergunta bem interessante. Por que as pessoas propagam informações falsas? A gente poderia dizer que, primeiro ponto, para enganar. Segundo, para ganhar dinheiro. Terceiro, para persuadir, mudar crenças e ideias, né? Então, são esses os 3 principais fatores que influenciam as pessoas a compartilhar informações falsas. Agora, por que chamar algo de fake news quando não é falso, né? Por que estamos vivendo essa crise de desinformação, pessoal? É uma pergunta interessante, né? Vamos tentar responder? You are fake news.
Então, pessoal, a primeira pergunta aí, por que chamar algo de fake news quando não é falso? É simples, não é? É tentar descredibilizar uma informação que é verídica, que é verdade, já que tudo o que se propaga hoje precisa haver essa checagem da informação, né? Então a gente percebe muito político, né? Muita gente importante, quando são denunciadas, propondo essa inverdade, né? Dizendo que é tudo fake news e tudo mais. Existe sim uma intenção em descredibilizar uma informação que na verdade é real, é verídica. Segundo ponto, pessoal, por que estamos vivendo uma crise de desinformação? A gente tem a tempestade perfeita, a gente tem um cenário perfeito para isso, né? Primeiro ponto aí, pessoal, é uma crise econômica da mídia tradicional. Então a mídia tradicional, ela já não é mais o único meio de informação que nós temos para saber das coisas, né? Mas isso vem com um problema também. Isso vem com o problema do acesso, né? Grande acesso à informação por parte da população. Hoje todas as pessoas têm acesso à internet, têm um celular, né? Com internet. Nós temos aí uma internet acessível para todos. O segundo ponto, pessoal, é a inclusão digital e a democratização da autoria. Onde eu quero chegar com esse ponto? Seria, pessoal, na verdade, todos ali naquele ambiente digital como um meio comum, né? E a democratização da autoria, no sentido de todo mundo pode publicar o que quiser, notícia, informação, fotos, mensagens, não é? Todos temos acesso a essa facilidade de publicação de conteúdo. O próximo ponto aqui, pessoal, é o baixo letramento informacional versus alto uso das redes. Como eu falei no ponto anterior, as pessoas estão inseridas na internet, estão ali acessando o tempo todo. O problema é que elas não estão muito preparadas para interpretar essas informações que elas recebem, né? A gente chama isso de baixo letramento informacional. É o que eu sempre falo para vocês em sala de aula, nós não estamos preparados para interpretar essas informações, nós acreditamos em tudo que nós lemos. A gente percebe naqueles grupos de famílias, as pessoas compartilhando, as nossas tias, as nossas avós, as nossas mães, os nossos irmãos, né? Todos compartilhando o que recebem sem checar, sem a devida checagem, né? Depois a gente tem plataformas como ponteiros de informação. É o efeito bolha, no sentido de eu pertenço àquele grupo, eu sigo aquele youtuber. Então aquela plataforma, aquele grupo, ele é fechado, então tudo que é comentado lá, tudo que é propagado naquele grupo fechado, torna-se como verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta, eu não consigo sair daquela bolha, daquele efeito bolha. Pessoal, o próximo aí é o viés de confirmação, né? O que acontece? O nosso cérebro, ele é programado para absorver notícias falsas. Infelizmente é assim que funciona. Isso eu digo porque alguns estudos apontaram, né, pessoal? Essa inclinação do cérebro em absorver informações falsas é conhecida pela ciência como viés de confirmação, né? Considerada um dos motivos pelos quais as fake news são tão apelativas, né, e se espalham de uma maneira rápida, né, veloz. Pessoal, e por último, né, a questão das ferramentas de criação, né, que vai de tweets até os deepfakes. O que seria deepfake, pessoal? Seria algumas ferramentas que utilizam inteligência artificial, alguns programas que fazem montagem com famosos políticos, né? Eles substituem rostos, vozes, os vídeos são realistas. A gente vê muito, por exemplo, vídeo de OVNI. Você olha, você diz, nossa, é verdade, aconteceu mesmo, olha aqui, tá muito real isso aqui. Ou um vídeo que vaza de um famoso, eles trocam o rosto da pessoa. Tudo isso a gente pode dizer também que contribui para o processo de desinformação, tá bom? You are fake news. Pessoal, é importante dizer também que as fake news, elas causam problemas reais, tá? Então a desinformação, ela pode causar sim uma crise de saúde pública. A gente tem vários exemplos, né? O caso aí das vacinas. Muita fake news dizendo que vacina mata, que vacina causa câncer nas crianças, ou futuramente você vai ter um câncer porque você tomou vacinas, né? É complicado, né, gente? Um outro ponto interessante que a gente tem que levar em consideração é que fake news causa episódio de ódio, de violência, né, gente?
Não sei se vocês lembram essa notícia que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Em Guarujá, uma mulher foi espancada depois de alguns boatos em rede social. Os boatos diziam que ela praticava magia negra com crianças, né? E não tinha nada a ver, não era verdade a notícia. No caso, ela foi espancada e infelizmente faleceu. You are fake news. Então, pessoal, para identificar uma fake news, nós precisamos recorrer a 6 pontos importantíssimos. O primeiro é a questão das evidências. Os fatos, eles se sustentam? Então, vamos procurar verificar as informações como nomes, números, lugares, documentos. O segundo ponto, gente, é a questão da fonte, né? Quem criou isto aí é confiável? Vamos verificar quem escreveu, quem publicou, quem financiou, não é? Enfim. O terceiro ponto é o contexto, né? Precisamos avaliar se isto é toda a história publicada ou é parte dela. O que está por trás, né, de tudo isso? Quais são os eventos da atualidade, as tendências culturais, interesses, questão da audiência. Então, para quem isto foi criado, né, a gente precisa identificar a questão dos tipos de pessoas envolvidas, para quem vai essa notícia, qual o público-alvo dessa notícia. Quinto ponto, pessoal, o propósito da notícia. A gente tem que procurar a pista, o que motivou, né, a missão do editor, a linguagem envolvida, as imagens são persuasivas, cores utilizadas, tá bom? Depois, o sexto ponto, gente, execução. Como essa notícia ela foi proposta, como ela está disposta. Tem, por exemplo, o estilo, a gramática, o tom de voz, a escolha das imagens, a diagramação, tá bom? Os elementos gráficos. Então, pessoal, queria agradecer a todos que acompanharam desde o início esse vídeo, aos meus alunos da escola, deputado César Costa. Quero agradecer a todos. Este material eu vou disponibilizar o PDF para vocês no grupo da sala, tá bom? É um material do Programa de Educação Midiática do Instituto Palavra Aberta, que trata sobre essa questão das fake news. Tá bom, gente? Obrigado e até mais, pessoal!